Meus amigos, estamos de volta àquela pauta onde eu ajudo vocês a comprar o melhor carro por faixa de preço e, naturalmente, como até uma das grandes demandas que a gente tem lá no Carchase, inclusive nos pacotes de caça, de busca de carro para vocês, hoje nós vamos falar quais os melhores carros para comprar até 150 mil com a razão. O componente aqui não é a emoção, certo? Meus amigos, aqui a gente já começa a pensar num carro que, putz, cara, é um carro para todas as ocasiões, que vai te servir dia a dia, que vai servir para viajar e assim por diante. Meus amigos, um pouco na linha do que eu já falei antes para vocês, eu acho que até, até 150 pau era muito difícil até pouco tempo atrás a gente falar de outro carro tão bom, tão familiar quanto a Tiguan Allspace Comfortline, né? Pegar uma versãozinha do carro, né, com farol de xenon, com a terceira fileira de bancos, né, 7 lugares, por isso que é a Comfortline, porque existe a versão de entrada, né? Problema, cara, feedback de campo, feedback de dia a dia, de experiência aqui caçando esses carros, meus amigos, como está se tornando difícil de conseguir esses carros em bom estado. Lamentavelmente, o que está acontecendo é o que deveria acontecer, meus amigos. Ninguém compra uma Tiguan Allspace para tratar no cotonete. E se você tem essa expectativa, você está errado, porque hoje em dia, queira ou não, né, esses carros as pessoas usam e descartam. E assim, tem algumas minúcias, algumas preciosidades de projeto. Quando a gente vai examinar, o que a gente tem visto é carros com muito retoque de pintura, carro com muita coisa por fazer. E assim, essa versão que todo mundo quer, né? Tetinho solar, terceira fileira de bancos, a famosa Comfort9 completa, especialmente 19 e 20 para frente, já tem o painelzinho digital, virou coisa escassa. E naturalmente, meus amigos, quando eu olho para isso, né, que alternativa que você tem? Esse é um grandíssimo problema, né? Porque em 2021 para 22 a Volks estava ciente que o ciclo de vida dessa Tiguan ia se encerrar, eles tinham que pensar numa alternativa. E a alternativa escolhida por eles foi o Taos, que foi uma leitura muito errada do porquê que as pessoas queriam a Tiguan. Porque o Taos tem exatamente as mesmas medidas, ou muito próximas da Tiguan, que era vendida lá fora, sem ser na configuração Allspace, né? Então ele encurtou, perdeu tamanho, mas tem algumas coisas de projeto do Taos que me encantam muito, que é no seguinte sentido, tipo, primeiro, ao invés de você olhar para uma Tiguan até 2021, você vai examinar um carro na faixa dos 150 mil, que puta, é 21, 22. Qual Taos eu tô falando, meu rei? Sempre olhar para o Highline, preferencialmente versão com teto solar, que todo mundo gosta, todo mundo quer. Brasileiro, preferência nacional, teto solar. Se você vai comprar um carro 0 km, já eu não gosto do teto, não faço questão do teto, eu entendo, meus amigos. Só que esse é um pensamento muito europeizado, muito evoluído. Brasileiro, não necessariamente brasileiro médio, não estou falando você que assiste. O cara quer teto solar. Então, assim, é uma economia besta, é o barato que sai caro. Então, assim, um Taos Highline 21, 22, com até 30, 40 mil quilômetros muitas vezes, é um automóvel que eu acabo colocando por default. Ele não tem a mesma capacidade versátil, utilitária da Tiguan, mas vai fazer às vezes é um crossover, é um pouquinho mais alto, carrega legitimamente 4 adultos, tem um porta-malinhas. Para quem, né, tem medo da Tiguan envelhecida, do carro velho, naturalmente que o Taos vira interessante, porque ele usa o mesmo motor 1.4 Turbo Flex, com 150 cavalos, 25 kg de torque, e toda essa festa acontecendo abaixo dos 3.000 giros, ou seja, famosa faixa de potência e torque útil, ou seja, você sente todo o rendimento que aquele conjunto mecânico tem para te oferecer, mas, diferentemente da Tiguan, né, aqui nós temos um câmbio automático de 6 marchas, com conversorzão de torque, que eu queria dizer para vocês que os câmbios de dupla embreagem, tanto da Tiguan Allspace, né, que é o de 6 marchas, quanto o das 7 marchas da Highline, são robustos. Mas, lamentavelmente, hoje a gente já está começando a se deparar com uma razoável frequência aí no mercado, por reporte dos nossos parceiros e oficinas, muito carrinho dando problema de mecatrônica, hein? E não é, o problema não é uma coisa tão severa, é um sensor lá dentro, que custa em média cento e poucos dólares, que seria passível de troca, mas aqui no Brasil, por hora, pelo menos se criou uma reserva de mercado, onde o que se faz é trocar uma mecatrônica ao preço de 15 mil reais. E ninguém quer trocar o sensor para vocês. Pelo menos não que eu saiba. Se alguém souber ou tivesse atalho, por gentileza, entre em contato e explica pra gente, porque até agora o que nós vimos foi troca da mecatrônica. Então assim, eu começo a ter medo, porque começa a acumular conta, a suspensão dianteira da Tiguan, que é dolorida, é sensível, é barulhenta e é delicada, pega uma conta de mecatrônica, então naturalmente
se torna razoável, se torna sensato te colocar, por exemplo, no Taos. Que sim, mas Carne, mas você sempre falou mal do Taos. Não, não é isso. Eu ainda prefiro 10 mil vezes uma Tiguan. Só que a questão é a seguinte, na falta de Tiguan boa, ou da exposição a contas imprevistas ou imprevisíveis de manutenção, naturalmente, se você tem medo delas, vai pro Taos. Entendeu? Não seja analfabeto funcional nessa hora, tá? E aí, obviamente, né, na linha de puta, mas quero um carrinho menor, mais despojado, mas também faço questão de ter o carrinho um pouquinho mais altinho. O cara vai falar, pô, vou comprar Q3. Qual a vantagem? Explica pro pai. O cara quer comprar uma Q3 2014, novamente, cai em câmbio de dupla embreagem, tem 150 cavalos, né, tem uso nas costas, e anota o que eu tô te falando, se toma quilometragem com uma facilidade ímpar. Então, em terra de GLA sambada, X1 destruída, e Q3, túnel do tempo, naturalmente eu não posso fazer assim e fechar os olhos para um T-Cross. Sim, meus amigos, pode chorar, pode espernear, T-Cross é prível, não sei, talvez não seja no conceito de muitos que assistem o canal, mas cara, é o mesmo 1.4 turbo, downsizing flex com câmbio automático de 6 marchas, painel digital, central de multimídia autorizada, o painel faz nheque-nheque, faz a central de multimídia da pau porque esquenta pra caramba, sim, mas é carro novo, cheiroso, com baixa quilometragem, né? Você pode ignorar a compra de um Taos Highline com teto solar farol de xenon completinho por 130, 140 paus, né? Às vezes até menos se você pegar um carrinho 2020 para cima. Não dá para ignorar, né? Não dá para você falar que eu quero andar de Q3 sambada ou GLA zoada ou X1 que já deveria estar na sucata. Não dá, não dá. E aí vocês me perguntam, mas eu quero comprar esses carros. Não vai comprar. Naturalmente, eu vou te botar na direção. Por quê, meu amigo? Eu tenho muito cuidado e hoje responsabilidade porque, queira ou não, muitos de vocês se baseiam no que nós falamos, seja aqui no canal, seja lá no Carchase, para tomar decisão. E a gente lida muitas vezes com o patrimônio das pessoas. E a felicidade, né, não é só a compra do carro, é o que acontece no dia depois de amanhã, é daqui a um ano, daqui a 2 anos, é na hora de fazer revisão, é na hora de revender. Essa é a preocupação que a gente tem e esse tema é para nós falarmos de razão. Nós estamos falando de comprar carros com a razão, pessoas mais conservadoras, certo? Aí alguém vai falar, e o Tigo, Carne? Pô, você tá de brincadeira, né? Não tem atalho, meu rei. O bagulho te entregar, pô, puta motorzão, pô, cheio da tecnologia, cheio de espaço. Por que que você acha que tudo isso zero custa o que custa? Porque realmente envelhece bem. Vai tá legal? Não, não vai, né? É óbvio que não vai. Entendeu? Aí você vai falar, vai ter o cara da exceção. Eu gosto de falar um termo feio, que é o corno da exceção. Ou o famoso conceito de viés de confirmação. Que é o cara que, tipo aquele cara, mas não, eu comprei, usei, nunca tive problema. Ah, você só fala muito de carro alemão. Eu falo pro cara, gente, entenda uma coisa, sua experiência particular com um determinado carro é sua experiência particular. A gente não se baseia num exemplo, a gente se baseia na regra. A gente se baseia no feedback que a gente tem de 10, 15 oficinas esparramadas pro Brasil. A gente se baseia no que a gente vê no dia a dia. A gente se baseia no que a gente vai ver de analisar carro, de ver carro. Não em você, que naturalmente tem uma experiência que destoa da regra. A vida se baseia nas regras, e não nas exceções às regras. Entenderam? Porque vai ter gente que vai falar, e o XC60, cobra, tá 150 mil, um carrinho 16, 17? Claro, uma plataforma antiga, defasada, descontinuada, que já saiu de linha. Porra, você pode até ser conservador, né? Olhar para um HRV, tem HRV mais completinho, rondinha, não dá para falar um A de quem opta por isso, mas eu acho que talvez seja o espectro extremo da razão. Né? Talvez você não precise ir tão nessa direção. Um Honda Civic Touring até 150 mil reais, dá para falar mal? Não dá, mas não se engane. Ah, eu vou comprar o Honda porque é o Honda. Não, meu amigo, o conceito do Civic Touring, por exemplo, é um conceito largamente baseado no conceito do velho continente europeu. É um motor 1.5 turbo que não é flex. E aí você tem que lembrar de uma situação muito particular, meu rei, que é hoje, não subiu ainda, mas está autorizado elevar o teor de etanol no nosso combustível até 35%. Hoje nós estamos em 27,5%. Aí eu te faço uma pergunta que não é uma questão técnica complexa, é uma questão de bom senso. A médio, longo prazo, o que você acha que vai envelhecer melhor? O produto flex
ou o produto não flex. Não me entenda errado, o combustível brasileiro em si não é ruim. O problema dele é que ele é muito sujo e muito adulterado. Já expliquei isso em outras ocasiões, né? Tem 3 grandes bandeiras no Brasil de combustível e a quarta delas pertence a uma organização criminosa, né? Depois das 3, né? Depois de Shell, Ipiranga e Petrobras, você tem uma quarta, que é a bandeira branca que pertence. Mas aí, meus amigos, se talvez o conceito de um carrinho um pouquinho mais alto seja muito conservador para você, você tem pavor, você é daqueles meio velha guarda que fala, eu tenho terror de carro mais alto, eu mesmo já tenho sentimentos misturados, porque não raspar em lombada, não raspar em valeta, né? Não digam que o carro mais alto aguenta mais o tranco do que o carro mais baixo, ele sofre tanto quanto. Porque muitos desses carros, a gente fala Corolla Cross, Taos, Tiguan, T-Cross, não são legitimamente utilitários, eles são carros normais que são meramente levantados por uma tendência de mercado. E a pessoa acha que ela é aventureira. Na realidade, nesse conceito da obra, se você tem uma preocupação disso mesmo, de ter uma suspensão um pouco mais robusta, até dou a mão à palmatória para os produtos da Jeep. O Renegade, a Compass, mas o problema é o resto, né? Aquele 1.3 turbo medíocre, ou diesel hoje no Brasil, né? Que tem uma série de outros cuidados e preocupações graças ao querido biodiesel. Mas aí voltando, né, para o conceito de um carro mais convencional, já que o Civic Touring tem essa questão, pô, dá para comprar aqui nessa faixa com sossego o Jetta R-Line, que eu já falei lá atrás do Jetta Comfortline. O R-Line não, painel digital, rodinha mais bonitinha, um carrinho um pouquinho mais completo, espaçoso, né, 2,68 m, mais de 500 litros de porta-malas. E aí você pode também pensar conservadoramente no Virtus GTS, que usa a mesma mecânica, mas o Virtus é menos carro do que o Jetta, sim, por uma questão subjetiva. As pessoas olham e falam, meu Deus do céu, o Virtus é menos carro. Aí eu convido todos que falam isso a observar com carinho questões como saída de ar-condicionado no banco traseiro, a observar que você sacrifica 6, 7 centímetros entre eixos, mas mantém o mesmo porta-malas e tem um carro um pouquinho mais completo, um pouquinho mais novo, vai do quanto você quer gastar, até 110, 115 pau, um Jetinha R-Line, né, que o problema é o seguinte, eu quero o Jetta R-Line com menos de 30 mil quilômetros com teto solar, e eu tenho 110 pau, 115 pau, vai camelar. Mas aí você sobe o degrau, vai pro Virtus GTS, já começa a ficar bem melhor. O Virtus Exclusive, que é a atualização do GTS, que usa a mesma mecânica. São todas escolhas conservadoras. Não posso falar, meu Deus do céu, você está errado. Né? Carro novo, carro 2020 para cima. Tem problema de financiar? Não. Tem problema de ter seguro? Não. Tem problema de reposição de peça? Não. É complexo. A oficina mecânica tem pavor de pôr a mão nesse carro para botar uma revisão, para reparar alguma coisa? Não. Entenderam onde a gente está caminhando quando o assunto é ser conservador? Quando a gente fala disso, assim, tô dando o caminho das pedras, inclusive, né? Para muitos que querem trabalhar nesse ramo, né? Muito da linha do que a gente conversa com nossos clientes. E aí, obviamente, cara, mas tudo bem, Corne, eu contrato você para comprar um carro mais premium. Premium. Então, premium naturalmente tem que vir acompanhado do nome forte. Né? A gente pode falar de Audi. Qual o produto da Audi que eu compro aqui? Q3, 1.4? Não, nem pensar. Eu vou olhar para o Audi A3 Sedan. Tem que ser A3, tem que ser sedã, tem que ser flex, tem que ser 2016 para cima, entenderam? Por que eu estou falando isso? Porque é o momento a partir do qual a Audi entendeu, aquele câmbio de dupla embreagem de 7 marchas não banhado a óleo, que era um problema, que não é se vai quebrar, mas sim quando vai quebrar, e vai ter alguém aí, mas eu já troquei o meu, já rodei 60 mil quilômetros e nunca mais quebrou. Você é a exceção, querido. Quando a Audi resolve fabricar esse carro aqui de volta no Brasil, que esse carro é nacionalizado, 1.4 passa a ser flex e vem o Yzinho de 6 marchas, automaticão, conversor de torque. Se você andar nesse carro, você vai ver o quão bem calibrado, o quão gostosinho, o quão ágil ele é. Você se questiona, será que esse carro rende somente os 150 cavalos e os 25 kg de torque? É difícil de justificar, porque Taos, T-Cross, Highline, né? Jetta R-Line e o A3 são tudo o mesmo motor e o mesmo câmbio, cara. Então, assim, a quantidade, você acha que isso realmente é um problema de reposição de peça? Não é. Mas qual versão, né? Porque mesmo o A3 Sedan tem uma multiplicidade e assim, o marketing Audi consegue defecar no conceito de facilitar a sua, a minha, a nossa vida, né? Porque em 2016 até 2018, no 1.4 Sedan Flex, você tem a Traction e ambiente. A Traction é a versão pé de boi, é a mais peladinha. Que é um daqueles momentos que eu falo assim, putz, isso aqui é premium mesmo? Né? Você pega carrinho com banco de tecido, ajuste de banco manual, ar-condicionado analógico, sem sensor de estacionamento, rodinha pequenininha feita. Então você mira já no ambiente.
ambiente, 16, 17, 18, e a partir de 19 muda a nomenclatura completa da Audi, você tem Prestige e Prestige Plus, né? Com até 150 pau, você tem orçamento para comprar o carro que eu acho que não vai sacrificar nada, porque você entra no Jetta, você entra no Taos, você entra no T-Cross, painelzinho digital, central atualizada. O Audi ele é mais antiquadão, ele é mais antigo nesse aspecto, né? Qual que é o segredo? Você tem que ir no Prestige Plus, aí você tem o 25 anos, que já é um carrinho que puta, te dá o banco S-Line, com extensor de banco, já é um carro que você entra dentro, você fala, é completo, mas tem o gostosinho, que é mosca branca achar, que é o famoso Prestige Plus Tech Pack, que já pega o painel digital. Putz, isso é maravilhoso, né? É um carro sensacional, não deixa nada a dever. Você me perguntar assim, puta, tá bom, ele pode não ter algumas das amenidades, luxos e gadgets dos outros carros da Volkswagen que eu falei aqui, mas se você me perguntar no horizonte de 5 anos qual carro eu acho que vai ter menos barulho interno, vai estar com acabamento mais em dia, com certeza vai ser o Audi. É aí que está mais valia, é o couro do banco, o material de revestimento da porta, o material de revestimento do painel, e muitos criticam porque acham o interior do Audi extremamente minimalista, né? E obviamente, cara, para você, né, que é um pouquinho mais tiozão, que eu acho que talvez seja o melhor carro no contexto overall de tudo que a gente vai falar aqui, apesar de não ser uma plataforma tão nova, tão tecnológica, dá para encarar conservadoramente que você acha coisa boa, é um Mercedes C180 a partir da geração W205, mas em específico o carro 2016 em diante, que é o primeiro ano flex do carro. Fabricado aqui, hoje a fábrica que foi a da Mercedes pertence à GWM, na Iracemápolis, mas, cara, motor de 156 cavalos, 25 kg de torque, né? 2016 você ainda tem esse carro com o câmbio 7G-Tronic automático, a partir de 2018 você passa a ter o 9G-Tronic, 2019 para frente, né? Você tem a última atualização do carro, 2020 você pega painel digital, farol de LED e tudo isso aí, mas aqui não é muito, não dá para escolher, assim, dificilmente você vai encaixar essa versão da C180, Flex 2019-20 com painel digital sub 150 pau, mas dá para comprar coisa boa. Então, meus amigos, a questão é a seguinte, o Mercedes é um carro que vai te tratar muito bem. O chassi, a ergonomia, o espaço interno, a forma como o banco te abraça, né, os interruptores. Agora sim, provavelmente uma versão com painel analógico, a MBUX lá, que é a centralzinha de multimídia, é velha pra caramba, é defasada perto dos outros carros que a gente acabou de conversar. Né, você tem a versão Avantgarde Exclusive. Né? Exclusive é mais conservadora, com a grade, com a estrela no capô, provavelmente com jacarandá dentro. Né? E a Avantgarde, que é a jovial, com black piano, a estrela no meio da grade lá na frente, entendeu? Mas é um carro que, curiosamente, o perfil é muito bom no mercado de usados, porque você tem o perfil do usuário Mercedes, ele é muito pacífico, ele não samba, ele não malha tanto o carro, e nós tendemos a encontrar com bastante facilidade esses automóveis em melhor estado, tá? Mas obviamente, quando as coisas dão errado, ela tende a custar um pouquinho mais caro do que todos os demais que a gente falou por aqui. Se você quer ajuda para tomar essa decisão de compra, definir o que é melhor para você, não sabe nem por onde começar, não quer comprar um fubá, quer entender se está fazendo um bom negócio, você pode não se preocupar com essas coisas contratando a gente. Aliás, quer vender seu carro ou está procurando o seu próximo, não deixe de consultar também a nossa plataforma. Se você gostou do que viu, deixa um like, conheceu o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho, não tem pegadinha não, é só para você não perder tudo de novo que a gente faz por aqui. Nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que a gente fez, falando mais ou menos de temas desse tipo.